Irmãos, dando continuidade à última ministração, né, sobre Moisés, eu queria trazer aqui dois exemplos. Eu queria trazer dois exemplos que o Senhor me deu sobre Elias e sobre o profeta Micaías. Vai falar lá em Reis sobre o profeta Micaías, né, que era um profeta do Senhor, odiado pelos reis, pela Acabe e por demais reis. Por quê? Porque ele só profetizava as coisas do reino do Senhor. Então, Micaías era aquele profeta que foi levado preso pelos reis, pela Acabe. Não gostava dele de jeito nenhum, porque a Bíblia é muito clara quando fala que Micaías, ele só profetiza as coisas do reino do Senhor. E o que tem a ver Elias com Micaías? Vamos lá. Micaías não é tão grande quanto Elias em termos de falar assim da história de Elias, que Elias fez cair fogo do céu, que Elias fez não chover, que Elias matou 50 homens com fogo do céu, que Elias riu das entidades, porque elas não tinham feitos assim como Deus, da ousadia de Elias. Porém, ele é pouco citado, Micaías. Micaías é pouco citado, mas em nenhum ponto, a não ser falar aquilo que os reis queriam ouvir, porque ele falou o que os reis queriam ouvir, mas jamais deixou de falar as coisas do reino. E não se amedrontou, mesmo sabendo que poderia ser preso e morrer preso numa cadeia. E vamos lá. Em 1 Reis, no verso 22, vai falar que Acabe chama o profeta Micaías para perguntar-lhes se deveria ir à guerra, né? E aí, nesse exato momento, Micaías, eu vejo Micaías como uma pessoa irônica, porque Acabe já sabia da resposta que ele iria dar, porém, mesmo assim, quis o testá-lo. E eu acho que naquele determinado momento, naquele reino ali, naquele palácio onde tinha muitas estátuas de ídolos, né? Por conta que nós sabemos que Acabe era totalmente devoto a outros ídolos, outras entidades malignas, por conta de Jezabel. E por conta dele mesmo, da sua conduta, do seu coração, porque nada é culpa só dos outros. Micaías é levado até o rei Acabe e o rei Josafá ali. E aí Acabe lhe pergunta: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade? Sim ou não? E eu acho que naquele momento, eu ali imaginando, neste momento eu estou imaginando ele naquele momento com dois guardas ao seu lado, olhando para o Acabe e sendo muito irônico e sarcástico, porque aparentemente essa era a conduta de Micaías. Então ele olha para os ídolos em volta e fala: ó rei, ataca e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Aí ele olha para os ídolos, assim, eu vejo ele olhando: o Senhor, o seu Senhor, né? O Senhor, o qual você serve, lhe entregará. Não foram isso que todos os profetas falaram, né? Entregará. Certamente você será vitorioso. Só que o rei, entendendo o sarcasmo de Micaías, lhe pergunta: quantas vezes devo fazer jurar
que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor. Aí a história muda para Micaías. Em nome do Senhor, seu Senhor, né? Muda. Ele fala assim, em nome do Senhor. Aí Micaías já muda ali, fala, Então Micaías lhe respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelha sem pasto e ouvi o Senhor dizer, este não tem dono, cada volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Zofar, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom para o meu respeito, mas apenas coisas ruins. E o que há de diferente em Elias em Micaías? Micaías era um pouco sarcástico, não deixava de ser também, Elias não deixava também de ser, porque nós iremos ver quando ele faz aquele fogo descer sobre o altar onde tinha água. Antes disso, ele fala para os profetas, ri mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja, dormindo. E o que há de diferente nesses dois pontos? Micaías sabia que se não profetizasse o que o rei queria, ou se falasse aquilo que o rei não gostasse, ele automaticamente ia ser preso, sem a possibilidade de ser solto, né? Por quê? Porque a partir do 26 ele fala, o Senhor ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filhos do rei, e digam, assim diz o rei, põe este homem na prisão. Ele já sabia que ele ia ser preso. Põe água, até que eu volte em segurança. Aí Micaías ter uma terrível mesmo, deu um negócio nele assim, ele falou assim, então tá. Então Micaías declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por mim, por meu intermédio. E acrescentou, ouça o que eu estou dizendo a todos vocês. Gabriela, então você está querendo dizer que Micaías foi mais forte do que Elias? Não, mas mais convicto de quem estava com ele. É um profeta pouco citado, mas convicto. Ele sabia que ele ia para a prisão, sabia que Acabe não iria voltar e morreria ali na prisão. Ali já estava decretada a sua morte, seu filho, ele já sabia. Ao contrário de Elias. Ninguém está desmerecendo um profeta do outro. Mas a segurança que cada um tinha diante de Deus. Então, Micaías tinha que ser maior do que Elias? Não. Mas não existe esse maior ou menor. Existe aquele que é mais confiante e tem uma confiança no Senhor pleno. E por um segundo, Elias perdeu isso. Porque foi perseguido pelo mesmo rei, Acabe, e por Jezabel, sua esposa. Em determinada situação, ele foi ameaçado por Jezabel. E ali ele, mesmo fazendo cair fogo do céu, mesmo matando 50 homens que chegaram diante dele, mesmo tendo todos os feitos, ele temeu. Ele tirou a confiança que ele tinha no Senhor e temeu. Só que o incrível dessa história é o quê? Ele pediu a morte a Deus, queria lá dentro da caverna. Mas também foi ameaçado de morte. Então ali ele se desanimou. E aí o que eu entendo por isso? Que muitas das vezes a gente se desanima pelas afrontas do mundo, pelas coisas que vêm diante de nós, mesmo sabemos que somos grandes no Senhor, que somos grandes quando o Senhor está conosco. Nós deixamos e se desanimamos pelas circunstâncias. Nós não nos alegramos, entendemos que
podemos fazer feitos até maiores, né? Como mesmo o Senhor Jesus falou. E Micaías não se desanimou. Ele ainda foi mais sarcástico. Ele falou assim: tá bom, se você for voltar e pra nós aí, você falando nossa gíria mesmo, se você voltar, Deus não falou comigo, beleza? Ao contrário de Elias. Micaías recebe a sentença e fala: ó, Deus, se Deus não falou comigo, você vai voltar. Agora, se Deus não falou, você não vai voltar e eu vou ficar lá morrendo lá na prisão, mas tá tudo bem. Eu sei que Deus falou e tá tudo bem. Elias não. Elias recebe a sentença de morte de Jezabel, sabendo que ele pode também chegar até ela e falar: quem é você, sua incircuncisa, sua descarada, para você me ameaçar? Morre agora você. Sabendo que tudo que Elias falava, Deus era com ele. Quantas das vezes Deus fala com a gente para ir e a gente se amedronta, a gente não luta, porque todos nós estamos propícios a ter os mesmos sentimentos. Todos nós estamos propícios a ter os mesmos sentimentos. Seja ele de raiva, de ira, de inveja, todos nós. Mas qual é o sentimento que nos domina? Qual é o sentimento que mais nos domina? O que devemos lutar contra ele? Qual é o peso que devemos pôr sobre ele? Porque todos nós, mas eu nunca invejei ninguém. Já sim. Nunca. Já sim. A inveja ela já bateu na porta do teu coração. Mas como que você lutou e lidou com ela? Mas eu nunca odiei ninguém. Já sim. Mas como que você lidou com ela para que você não continuasse a odiar aquela pessoa e falasse: não, eu vou lutar contra isso. Então, naquele momento, eu vejo duas figuras que lutaram contra sentimentos. Uma perdeu para o sentimento, a outra lutou contra esse sentimento. Micaías lutou contra o sentimento da dúvida. Ele lidou com o sentimento da dúvida e do medo. E falou: beleza, irmão, se você for e morrer, Deus não falou comigo. Então ali ele estava lidando com o sentimento da dúvida. Elias lidou com outro sentimento, o temor por algo que não fosse maior do que Deus. E ele resolveu temer aquilo que era menor do que Deus. Ele não soube lidar, ele se isolou dentro de si. Só que o que é lindo é que Deus veio ao encontro dele. A Bíblia não vai mais me falar sobre Micaías a partir desse verso, quando ele foi preso lá, foi levado novamente, foi preso. Se morreu, se ficou lá e morreu, a Bíblia não vai me falar mais sobre ele. Porque às vezes sim, às vezes Deus recolheu ele lá dentro da prisão, às vezes ele foi solto, mas a Bíblia não vai me falar sobre ele. Porque era um homem que, ao meu ponto de vista, lutava contra os seus sentimentos, contra os sentimentos que poderiam vir até ele, e ele estava em paz e tranquilo, porque entre milhares de sacerdotes, ele sabia que Deus falava com ele. Então, nenhum se faz maior do que o outro. O que me faz ser maior do que o meu irmão em termos de maior intimidade com Deus? É o sentimento que eu ponho na mesa diante de Deus. Isso me faz maior. Eu decido obedecer mais a Deus. Eu decido crer mais em Deus, confiar mais em Deus e descansar meu coração mais em Deus. Isso te faz ser maior. Não é porque você prega, não é porque você louva, não é porque você... Não é. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Então eu quero agradecer mais uma vez a minha rica oportunidade e que eu também medite nessa passagem mais uma vez. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.